Você já ouviu falar de Mindful Eating, o comer com atenção plena? No vídeo de hoje eu quero trazer um relato pessoal. Então bora tomar um café e bater um papo? Olá, eu sou Rodrigo César e você está no meu canal. O Mindful Eating é o comer com atenção plena. É uma técnica da nutrição comportamental e ele vai usar ali alguns preceitos como observar o alimento, como saborear, estar presente na hora de comer, também não julgar aquilo que a gente está comendo, nem o nosso ato de comer, nem o nosso comportamento de comer. Mas como é que eu cheguei no Mindful Eating? Por isso que eu quero compartilhar com você o meu relato pessoal e a minha experiência. Para quem me conhece sabe, quem não me conhece vai saber agora, eu sou psicólogo, ator e dramaturgo, então eu sempre trabalho com o lado humano da vida, seja dentro do consultório, seja dentro, em cima de um palco, dentro de um texto de dramaturgia, eu também estou trabalhando as questões do lado humano. Bom, eu sou diabético e eu fazia um acompanhamento com um endocrinologista que não acreditava no que eu falava, que a medicação que ele me passava me fazia muito mal, me baixava a glicemia bruscamente, abruptamente, e eu ficava confuso. Então algumas pessoas já percebiam isso também, mas o médico não acreditava no que eu estava falando. Embora a própria bula do medicamento falava assim, que eu poderia, que a pessoa que usa aquela medicação poderia sim ter esses quadros de confusão. E aí eu troquei de médico, né? Procurei uma outra médica, achei uma outra médica. Essa outra médica, eu fiz uma pesquisa antes, né? Porque a gente estava num momento político deste país muito delicado. E o meu nutricionista naquela época, esse nutricionista que eu tinha naquela época, ele invadiu meu inbox do Facebook passando fake news eleitoral e também fake news que iriam contra a minha pessoa, porque eu sou um homem gay e ele estava colocando questões lá de fake news, daquela cartilha, enfim, vocês sabem do que eu tô falando. E aí eu falei, não, se esse cara tá com esse pensamento homofóbico, inclusive, eu vou cair fora. Um cara super conceituado, carérrimo, inclusive, né? Eu falei, tô fora. E achei essa médica nessa clínica X. Ela não tá mais lá nessa clínica, mas achei essa médica e fui pesquisar um pouco sobre ela no Instagram. E achei o perfil dela para saber sobre o posicionamento. Eu falei assim, eu não vou me consultar com uma pessoa que quer que os gays sejam exterminados, né? E achei essa médica, achei interessante a abordagem dela, porque no Instagram dela, ela chama Paula Teixeira, ela já colocava sobre Mindful Eating, o comer com atenção plena. Eu já tinha ouvido falar de mindfulness, né? Eu trabalhava numa empresa uma época que tinha ali um programa de meditação para alguns funcionários, o qual eu não fazia parte, porque quando eu cheguei na empresa eu já não poderia entrar para esse programa que já estava em andamento. O Mindfulness é esse programa de meditação e tudo mais, de atenção plena sobre si e tal. E aí tinha o Mindful Eating, que é o comer com atenção plena. Eu falei, nossa, interessante isso aqui. Mas o meu propósito nem era o Mindful Eating. Meu propósito era que alguém acreditasse que aquela medicação que o médico anterior tinha me dado, ela me fazia mal. E o que eu fiz? Cheguei nela e comentei com ela. Falei, olha, essa medicação me faz mal. E ele não acreditou. Ela falou assim, mas isso está escrito na bula. Eu falei, justamente, né? Eu falei para ele isso e ele desacreditou. Porque existem alguns médicos, né? Aí, aqui fica um recado do psicólogo, né? Para os colegas profissionais de saúde, né? Da área da saúde, né? Eles não são meus colegas de profissão, mas são da área. Acreditem nos seus pacientes, nem todo mundo quer passar uma rasteira no médico, nem todo mundo chega dando truque dentro do consultório. Algumas pessoas podem realmente fazer isso, a gente sabe disso, sabemos bem disso. Nós, inclusive, podemos fazer isso, né? Quando nós somos pacientes, nós podemos, inclusive, chegar dando truque. Mas não era o caso. Né, eu tinha relato de outras pessoas como comprovar, então só faltou pegar uma galera, encher um ônibus para levar e falar assim, olha, pessoas na plateia viram eu trocando palavra em cima do palco, pacientes vieram falar que eu estava trocando palavra, meu marido na época veio falar que eu estava trocando palavra, então assim, que mais faltava para ele acreditar em mim, sendo que inclusive na bula estava. Então assim, os médicos eles têm uma questão, né, não só médicos, muitos profissionais, inclusive psicólogos e nutricionistas acham que eles por serem o profissional, eles conseguem alcançar qualquer resultado, o resultado que eles querem, independente de quem seja quem está na frente. E não funciona assim. Existe uma coisa chamada vínculo. A gente precisa estar vinculado ao profissional, a gente precisa se sentir com confiança. E o vínculo é um dos principais fatores para a adesão a qualquer tipo de tratamento. Qualquer.
inclusive os mais simples, dentro de um hospital, num pronto-socorro, né? Não só tratamentos a longo prazo, precisa ter este vínculo. Então, se a pessoa não acredita no que o outro está falando, né? Como é que faz vínculo? Não faz, né? Então eu troquei de médico, fui com a doutora Paula Teixeira, e ela me passou a outra medicação. No Instagram dela, ela tinha colocado uma pesquisa que ela estava fazendo parte de uma pesquisa de uma medicação nova para diabetes. E eu falei assim, eu me aplico porque eu gostei da ideia, né? Eu me aplico essa pesquisa? Ela sim se aplica. Se você quiser, eu te encaminho. E assim eu fiz. Mas nesse mesmo dia, antes de começar a pesquisa, eu falei assim, olha, meu nutricionista, ele aprontou uma comigo. Ele veio falar de cartilha dentro do meu Facebook, né? E eu não tô aqui para aguentar desaforo de gente que, né, tá fora da casinha, né? E aí ela pegou e me indicou o nutricionista João Motarelli. E eu comecei o acompanhamento com o João. Eu, por ser gordo a vida toda, não a vida toda, né? Da adolescência em diante, né? Eu engordei muito no meu primeiro casamento. Eu já vinha trabalhando a questão da temática da obesidade dentro da psicologia. Então, fui estudar sobre as questões psicológicas que levam ao engordar e ao não emagrecer, né? Foi o tema da minha primeira especialização em psicologia hospitalar, foi justamente essa questão. Trabalhei por muito tempo, ainda trabalho fazendo avaliação para cirurgia bariátrica também. Então, eu tenho ali, dentro da minha jornada clínica e pessoal, a questão da obesidade permeando o meu dia a dia. E por já ter passado por diversas questões de alimentação, por diversos nutricionistas, inclusive eu estava uma época numa pegada de nutrição, de ser vegetariano, e fui para a nutricionista do convênio, ela me dá um questionário, eu preencho, olha, eu quero alternativas porque eu estou me tornando vegetariano. Não sei pra que ela pergunta aquilo na folha, sendo que a primeira coisa que ela colocou foi: olha, você tem que dividir o seu prato em 3, uma carne, arroz e feijão e uma salada. Em 4, 3 ou 4. Assim, mas eu escrevi que eu não quero comer carne. Não, você precisa comer carne. Por que eu preciso? Né? Aí mexe com a rebeldia aqui dentro, né? Não é à toa que eu tenho Rebel Heart tatuado aqui no tórax, né? Que é o disco da Madonna. Só que não foi uma rebeldia infundada. Poxa, é o meu estilo de vida. Eu, particularmente, não gosto muito de carne, né? Não sou vegetariano, mas eu não sou muito adepto à carne. Às vezes eu quero, mas a maioria das vezes eu não como carne. Mas, enfim, pedi essa orientação, tal. Já tinha passado por N médicos, por N nutricionistas que passam aquelas dietas restritivas. Dieta dos pontos, dieta cetônica, dieta não sei o que, dieta não sei o que lá. Eu já tomei vários medicamentos para emagrecer ao longo da vida. Né? Há 20 anos já comecei. O primeiro medicamento que eu tomei na vida era um medicamento que você não absorveria a gordura, né? Você expeliria essa gordura, querendo ou não, você sentado, você estaria expelindo essa gordura. Acho que vocês sabem qual medicação que eu tô falando, né? Quem tomou essa medicação sabe. Mas como eu não como coisas gordurosas, não fez efeito, né? Mas eu já fui ameaçado, olha, eu vou te passar essa medicação e você vai passar vergonha se você comer gordura, tá? Eu falei assim, mas eu não como gordura. Né? Eu como muito carboidrato, né? Eu como muito doce, né? Então, assim, era essa a questão do meu peso. E não comia, eu comia muito industrializado também. Passei por médicos com dietas inúmeras e tal, dietas restritivas, sofridas, aquelas dietas de você pesar milimetricamente todas as coisas e você suplementar com várias questões, com vários alimentos industrializados, vários suplementos industrializados e tal. E aí eu virei pro João e falei assim, olha, eu estava numa pegada Rita Lobo, né, de comida de verdade, eu estava buscando sempre fazer comida de verdade, falei assim, eu quero diminuir o industrializado, né. Cheguei pro João e falei assim, João, se você me prescrever dieta restritiva ou jejum intermitente, eu nunca mais volto aqui. E ele deu risada e falou, não, eu não vou nem te pesar. Até achei estranho, né, eu falei assim, como assim não vai me pesar? Porque o foco não era o emagrecer. Ele perguntou por que eu tava lá. Eu falei assim, olha, eu sou diabético e quero emagrecer. E o foco dele não era emagrecer. Eu falei assim, como assim? Aí ele começou a me explicar o que era o Mindful Eating, que dentro do Mindful Eating, uma das possibilidades é acontecer o emagrecimento. Anota isso que eu tô falando, tá? Não entendo o Mindful Eating como um método emagrecedor, porque não é. Então, assim,
uma das possibilidades, uma das consequências é refletir no peso, sim. Aí, ok, né? Comecei a fazer o acompanhamento com o João e comecei a emagrecer, né? O João até tinha, sem ele saber, sem eu ter falado, ele já tinha compartilhado algo da Rita Lobo, que eu achei o máximo, da comida de verdade. E eu falei assim, você me conquistou de vez com isso. E ele não passou dieta, ele passou um diário alimentar. E o acompanhamento com ele foi semanal no início, ele fazia um plano terapêutico de, acho que 10 ou 15 sessões no início, acho que 10 ou 15, não recordo agora. E as primeiras semanas foram, as primeiras sessões foram semanais, depois quinzenais, trimestrais, e hoje a gente está num semestral. E o diário alimentar, ele tinha algumas colunas, né? Então, uma coisa que muitos profissionais, né, da área do Mindful Eating trabalham é o diário alimentar, seja por tabela, seja ele narrativa, né? Você escrever, hoje comi isso, tal, tal, tal. Foi assim, assim, assado. Mas ele trabalhava com a tabela. Trabalha com a tabela ainda. Eu achei interessante porque tinha a coluna do dia e hora, o que comeu, na companhia de quem comeu, como me senti antes e depois da refeição em relação ao alimento, como estava quais os sintomas de fome, uma nota para minha fome e como eu me senti depois, né? Acho que basicamente essas colunas. Como eu sou diabético, eu tinha sintoma de hipoglicemia, também se eu estava com sintoma de hipoglicemia, para a gente fazer um mapeamento de como estava a minha alimentação. Eu me joguei nessa tabela. Eu optei por não fazer a versão no celular, na planilha do celular. Eu deixei ela impressa porque eu achava mais fácil de preencher. E fiz ela impressa e levava e conversava com ele. Como eu sou psicólogo também, eu sou ator, dramaturgo, mas também sou psicólogo junguiano, e o Mindful Eating está muito próximo da psicologia comportamental. Eu olhava para aquela planilha entendendo a questão comportamental, mas também buscando a questão dos arquétipos, dos complexos, né? Como que os complexos estavam constelados em mim através da comida. Então eu fui trabalhando isso interiormente, psicoterapeuticamente e tudo mais. Eu fui compreendendo qual era a minha relação com a comida. E mais, quando a gente coloca uma nota da fome e como que eu fiquei depois, né? Isso trouxe uma atenção para como eu comia, como eu estava me sentindo. Então, muitas vezes, eu não tinha noção do quanto eu comia ou a velocidade que eu comia. Tinha uma coluna também, quanto tempo comeu. Eu não tinha noção da velocidade que eu comia, então eu não conseguia dosar, equilibrar o que eu estava comendo versus a quantidade, versus o que, versus como ficava o corpo depois, como estava o corpo antes, como ficava o paladar, a saciedade através do paladar. Então, o Mindful Eating, ele vai trazer pra gente, a gente pega o alimento, a gente vai olhar, vai cheirar, vai compreender o alimento, fechar o olho, sentir como que aquilo, no começo, né? Depois isso não permanece por muito, muito tempo, mas a gente vai começar a entender quais reações despertam dentro do nosso corpo quando a gente come, quando a gente está em contato com aquele alimento que muitas vezes tem um valor mega afetivo pra gente, né? Alguns alimentos trazem lembranças imensas pra gente, não só de prazer, mas também de afetividade, da nossa história, do avô, da avó, enfim, uma série de possibilidades. Então, o que tudo aquilo trazia pra gente, pra mim naquele momento? E eu fui anotando, fui percebendo, fui resgatando algumas coisas, fui percebendo o que eu estava comendo, como que eu poderia diversificar mais a minha alimentação. E o João nunca falou assim, sai daqui com essa, coma isso, isso, isso em tal horário, tal, tal, tal. Não, ele ia dando uma orientação, um aconselhamento nutricional. No Mindful Eating, claro, salva algumas questões peculiares de cada um tal, e aí tem que seguir a orientação médica e do nutricionista, né? Você teoricamente poderia comer tudo, ou quase tudo, né? Sem julgamento. Nossa, então quer dizer que eu diabético, posso comer chocolate? No meu caso, eu poderia. E parece brincadeira, quando você pode, você automaticamente parece que diminui, né? A rebeldia, o rebel heart, a rebeldia parece que diminui. No meu caso,
não significa que vai ser para todos dessa forma, tá? E outra, eu estou contando um processo que é muito maior do que o que eu estou falando aqui, né? Tem muitas outras variáveis que não dá para a gente entrar em detalhes aqui, porque foram consultas e consultas e consultas, né? Um acompanhamento. Enfim, eu estou num processo de 2 anos e meio fazendo acompanhamento com Mindful Eating. Mas ele mudou minha vida, porque hoje eu entendo o tanto que eu coloco. Se antes eu comia 8 pedaços de pizza salgada e ainda cabia mais pedaços de pizza doce, hoje com 2, 3 pedaços eu já me sinto cheio, porque eu entendo o sinal que o meu estômago manda, eu entendo como que é o saborear, eu entendo quando que o paladar fica saturado com aquele alimento, né? Então, assim, tudo isso é um trabalho a longo prazo, só que às vezes a gente quer emagrecer para ontem, né? E o Mindful Eating, ele não é esse caminho para o emagrecimento, é o caminho para a gente compreender a nossa relação com a comida, né? E a gente vai aprender a saborear, né? Quantas vezes a gente come rápido e não percebe o que comeu, assistindo televisão e não percebe o que comeu, conversando e não percebe. Então, com o tempo a gente vai aprendendo a respirar, a sentir, a olhar para o alimento, ver o que ele me causa, né? E a gente vai ter aquela relação com o alimento de uma maneira diferente. E, consequentemente, isso repercute na quantidade que a gente come e naquilo que a gente quer comer. Porque a gente começa a perceber também, quando a gente consome algum industrializado, como que aquilo repercute no nosso corpo. Às vezes nos deixa lento, às vezes nos deixa esquisito. E aí, será que eu quero? E uma coisa importantíssima do Mindful Eating é o questionamento. O que eu quero versus o que eu preciso. E aí eu quero comer tal coisa, mas eu preciso comer tal coisa? Às vezes eu preciso, né? E aí a gente vai entender como é que é essa autocompaixão, né? Não é a gente ser complacente e, eu quero comer, eu vou comer. Não, eu preciso comer isso. Mas aí que está uma chave importantíssima, que é o não julgamento, né? O não julgamento. E esse não julgamento, ele é difícil, porque a gente vem com um ranço de dietas lá de trás. Imagina, eu não posso comer tal coisa. Isso aqui tem tantas calorias. Não, nem vai contar caloria. Você vai ter uma relação. Mas isso aqui é nutriente e tal. Também não vai ficar vendo nutriente. Você vai ver a sua relação com a comida, né? Então, assim, é toda uma outra forma de ver a situação. No meu caso, eu comecei a emagrecer antes de entrar com a medicação para diabetes, aquela da pesquisa. Essa medicação ela ainda não foi lançada no mercado, ela provavelmente vai ser lançada em breve, mas ela é uma medicação para diabetes, que pode repercutir na questão do peso, sim, né? No começo eu tive algumas reações, de fato, todas reportadas, mas era o esperado, né? Todas contornadas, eu tive algumas reações adversas, tal, mas era o esperado, enfim. Eu sou muito grato a essa medicação, porque essa medicação ela repercutiu muito positivamente na minha glicemia. Provavelmente ela repercutiu também no peso, porque em alguns momentos ela inibe um pouco o apetite. Em outros, assim, nos primeiros dias eu sentia que, no meu caso, nos primeiros dias eu sentia que ela inibia o apetite e depois não. Às vezes eu tinha até a impressão que ela intensificava. Não era ela, né? Era o meu corpo reagindo a essa medicação. Mas eu considero que sim, ela foi positiva. Eu tive no quadro de diabetes uma melhora gigantesca. Sou muito grato, continuo fazendo uso da medicação, continuo fazendo acompanhamento, mas antes da medicação eu já estava em emagrecimento. E outro, eu também iniciei atividade física. E atividade física também é importante. Eu vou fazer um vídeo sobre atividade física aqui no canal, como que a gente escolhe o tipo de atividade física que a gente quer. É um dos próximos vídeos. A gente vai falar sobre autoimagem corporal. A gente vai falar também sobre como escolher atividade física. São os próximos vídeos aqui do canal. Então, assim, como que a gente vai fazendo um combo, né? E como que a atividade física, a gente também às vezes vai com muita sede ao pote e a gente se dá mal. Vamos com calma, tudo é um processo. A gente já vem com muitas dores, a gente já vem com muitas mágoas, né? Quem é gordo sabe o que eu tô falando. A gente às vezes é muito maltratado por profissionais. Tinha um profissional aqui perto da minha casa que
Ele era agressivo, ele fazia mesoterapia nas clientes, ele era agressivo na forma de tratar na hora que ele estava aplicando a medicação, né? Ele era, eu odeio gordo, falava isso, e aplicava a medicação, eu odeio gordo. Gente, o gordo que ele odeia tá dando sustento para ele, né? Então, por que a gente vai atrás dessas pessoas que nos maltratam? Por que a gente escolhe uma academia que nos maltrata? Por que a gente paga pau pra pessoa fitness que critica que tá comendo pão, é alimento. Ah, mas o pão não sei o que. Gente, a pessoa que criticou o outro porque come pão, essa mesma pessoa, vocês sabem de que eu tô falando, a pessoa que criticou que a mãe e a avó que dá comida pra criança ou pro adolescente, falando que é um estupro alimentar, é a pessoa que pegou um homem, enfiou dentro de um casamento e fez ele casar com um monte de gente, um casamento surpresa. Então, assim, vamos recolher as nossas projeções, vamos recolher as nossas ansiedades, vamos parar de querer fórmulas mágicas para os outros que não existem, né? Principalmente em relação a peso. Quando a gente está falando de obesidade, a gente está falando de muitas feridas e de um histórico de tentativa de emagrecimento que trouxe muitas dores e que são feridas abertíssimas. Então, vamos baixar a bola porque ninguém tem a solução para o problema de ninguém. Existem meios de alcançar alguns objetivos, mas sabe-se que dietas restritivas elas podem alcançar um resultado rápido, mas elas não se sustentam, elas podem não se sustentar ao longo do tempo e ter um efeito rebote de reganho de peso, inclusive maior do que a pessoa tinha. Então, por isso que eu estou falando que o Mindful Eating, ele transformou a minha vida. Até agora eu não tive reganho de peso, né? Ainda bem, mas de repente eu poderia ter. Mas o Mindful Eating não quer essa garantia. O Mindful Eating ele traz pra gente esse ressignificar o comer, né? Esse prestar atenção não só no alimento, mas como que é o meu corpo, como que é o meu comportamento alimentar. Como é que eu venho me comportar com alimento, sendo que eu tenho uma bagagem de um monte de gente falando na minha orelha, um monte de groselha, um monte de diva fitness falando receitas mágicas. Cara, não. Né? Acho que todo mundo sabe, assim, quando a gente teve um tempo atrás o boom do frango com batata doce, quem passou por isso, às vezes hoje não consegue nem ver batata doce, nem ver frango na frente, porque fica aquela dieta monotemática, né? E isso enjoa, né? Então, se a gente tem uma diversidade, a gente também consegue ter ali uma variação no equilíbrio nutricional, né? E a gente não precisa depender tanto de outras substâncias complementares. Né? Então, assim, vamos com calma, vamos observar o que é melhor para cada um, como que eu lido com esse profissional, como que esse profissional lida comigo, né? Qual que é a intenção, mas a gente tem que olhar para uma coisa muito importante, a nossa ansiedade em conquistar o resultado, porque às vezes a gente quer um resultado rápido, custe o que custar, e a gente quer a gente está disposto a pagar um preço muito alto, e a gente paga um preço muito alto, e às vezes um preço realmente alto financeiramente, mas a gente paga às vezes um preço alto no nosso corpo, e isso vai trazendo complicações para a gente a longo prazo, né? Então, vamos olhar com carinho. Eu sei que existem muitas pessoas que se dão bem com dietas restritivas, com dieta low carb, com dieta de jejum intermitente, ok. Mas muitas pessoas não se dão, né? Então, eu estou propondo para a gente conhecer mais uma outra possibilidade que, para mim, no meu relato pessoal, funcionou bem e vem funcionando bem. Então, é isso. É um relato pessoal, é uma coisa que talvez não sirva para todos realmente, né? Mas é aquilo, é a questão de identificação, a questão da visão de mundo, porque a nossa questão de qualquer terapêutica também é visão de mundo, seja a própria psicoterapia, seja próprio médico, a gente tem que ter visão de mundo alinhada, né, com o profissional. Por isso, conheçam seus profissionais, saibam o que eles querem, o que eles almejam, né? Às vezes a gente fica refém de só ter aquele profissional no SUS ou de só ter aquele profissional no convênio, né? Mas a gente também pode ter meios de reclamar em ouvidorias e afins, porque a gente merece o melhor. A gente não tem que ficar refém de profissionais que às vezes não sabem nem o que estão fazendo, como a moça que leu que eu queria ser vegetariano e me enfiou carne na dieta, na prescrição, né? Então, assim, aos profissionais, escutem os seus pacientes. Escutem as coisas que estão todas por aí, todas as possibilidades, que nem sempre o sucesso de um tratamento ele vem no estímulo aversivo do chicote ou da obrigação
ou de questões restritivas. Nem sempre é assim, né? Porque senão a gente causa mais traumas e o comportamento vai dar um rebote lá na frente. Ok? É isso. Nos próximos vídeos a gente vai falar sobre autoimagem corporal e também sobre como escolher uma atividade física. E bem-vindo, bem-vinda à nova fase do canal. Por isso também talvez o canal, alguns vídeos eles demorem um pouco mais para sair, não necessariamente eu vou ter aquela frequência de toda segunda-feira às 11 horas ter vídeo. Talvez sim, talvez não sei ainda, isso o tempo dirá, né? Porque enfim, temos muitas coisas a fazer. Então, essa é a minha experiência. Quero ouvir de você se você conhece o Mindful Eating, se você já passou por Mindful Eating, como foi a sua experiência com dietas. Comenta aqui na caixa de comentários. Aqui na descrição do vídeo a gente tem também a lista das minhas redes sociais, mas lista de outros vídeos em relação ao comportamento. Acho que em relação ao comportamento alimentar, esse é o primeiro vídeo que eu trago aqui no canal. E se inscreve, compartilha com quem você acha que precisa. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau!